Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo ele é poderoso. Todos nascem inimigos de Deus, pela natureza caída, natureza de morte. As netinhas da Keiko são um amor, tão bonitinhas, são gêmeas. Para mim são muito semelhantes, mas para Keiko, que já acostumou, consegue ver a diferença. Mas ela olha para as netinhas, e as netinhas tão amáveis, são pecadoras. Elas ainda não nasceram de novo. Mas como aquelas crianças, elas estão com 3 anos, Keiko? 3 aninhos, pecadoras, sim. Elas são pecadoras. Nasceram pecadoras. Não por culpa delas. Lá atrás, Adão pecou e colocou todos os descendentes dele no caminho da morte. Porque a morte entrou no planeta por causa do pecado. Então você tem que entender. Por que isso é importante que você entenda? Porque se você não entender, você não vai se esforçar para que precocemente os seus netos nasçam de novo. Precocemente a sua família nasça de novo. Você vai olhar para as crianças e falar, são tão boazinhas, tão educadas, mas estão mortas. São, por natureza, inimigas de Deus. É por isso que Jesus promoveu a paz. Ele trouxe a paz por meio de uma nova natureza. Olha o versículo 12 de Romanos 5. Fala exatamente sobre isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? De quem que ele fala? Adão. Ele fala aqui de Adão. Portanto, assim por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que nasce de uma árvore chamada pecado. Frutos da árvore, pecado. Frutos de uma macieira da maçã. Pé de laranja da laranja. Adão só dava filhos mortos. Todos os descendentes de Adão nascem espiritualmente mortos. Todas as crianças, nós nascemos mortos espiritualmente. Passamos a ter vida no nosso íntimo no dia que nós fizemos a escolha por Jesus Cristo. Nascemos de novo naquele dia glorioso. E foi tão rápido que você nem sabe como que aconteceu. Em um momento você estava morta, afastada, inimiga de Deus. Segundos depois você estava viva, amiga de Deus. Em paz com Deus, com uma nova natureza que te ensina todas as coisas. A sua nova natureza te ensina o que é certo e o que é errado. É como se tivesse, de repente, tem alguém dentro de você que fala, não pode. Você está com malícia. Você falou de propósito. Você está com segundas intenções. Mas quem está falando isso para você? A sua nova natureza. Você deu isso para ela, mas porque você quer isso em troca. Você agradou o seu marido porque você está com segundas intenções. Você trouxe um presente para sua esposa porque você também quer ocultar alguma coisa. Quem fala isso? A nossa nova natureza, que te puxa para andar em um caminho de santidade. Então nós temos que entender o poder da nova natureza. Se você alimentar essa nova natureza,
Você vai começar a ouvir com maior intensidade a fala dela para você. Compra, então compra. Ele está te enganando, esse vendedor tem lábia. Fala dentro de você. A sua nova natureza. Porque você tem uma mente espiritual. Pega comigo Romanos. Romanos 7, a partir do versículo 24. Eu vou ler eu vou atravessar, não vou falar Romanos 8. Eu vou continuar a leitura para você entender entre um passo e outro o que foi que aconteceu. De um lado estava o judeu, com toda aquela lei para ele cumprir. Só que ele não conseguia cumprir a lei, porque havia alguma coisa dentro dele que o impedia de cumprir a lei. Porque a lei era boa. Só que a antiga natureza dentro dele não deixava cumprir a lei. Porque ele sucumbia. A lei mostrava para ele que ele não tinha força para obedecer. Mas olha só, por que isso é importante nós sabermos? Para você entender como que o diabo age, o que foi que aconteceu naquele jardim, o que é que vai acontecer. Em outro jardim, jardim de Getsemane, quando Jesus suou sangue, ele fez uma escolha em morrer por nós. Ali houve uma mudança. Um jardim, um homem caiu. Em outro jardim, um homem se levantou. Nós temos que saber que em Adão, todos nós nascemos espiritualmente mortos. No segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos são feitos filhos de Deus por fé. Isso é uma força e nós não podemos deixar de alimentar isso. Por que você vai escolher continuar do mesmo jeito? Se você pode escolher se alimentar cada vez mais da verdade, da palavra de Deus. E olha só, Romanos 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem? O judeu perguntava, Paulo perguntando. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aquele que nasceu de novo. Por que não há mais condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, duas leis aqui operando. Na minha vida, quando eu nasci nesse mundo, havia uma lei operando no meu corpo. A lei do pecado e da morte, que vieram por Adão. No dia que eu nasci de novo lá no meu quarto, uma outra lei começou a operar em mim. A lei do Espírito da vida. Então hoje, que lei opera na minha vida? A lei do Espírito da vida, que eu recebi por meio de Jesus Cristo, meu Salvador. A mesma coisa com você. Então existe uma lei operando na sua vida. A lei do Espírito de Deus. E olha só, que é a lei da nova natureza. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.